Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas neste 6 de setembro, programa 1020. Paz e bem para você, que é da comunidade Paz e Bem, e também você que nos acompanha pela Pós TV 247. Dia importante, véspera do 7 de setembro, e o que nos espera? Mas para muitos de nós, de tradição de militância, seja partidária, sindical ou de movimentos sociais e pastorais, o 7 de setembro é marcado como um dia de gritar, como um dia de pautar a vida como o valor absoluto que deve sempre estar em primeiro lugar. Digo isso porque há 27 anos nós temos o prazer de celebrar o Grito dos Excluídos, que nasceu lá em 1995. E sempre teve como principal objetivo essa ideia de ressignificar o 7 de setembro. Muitos de nós tiveram o 7 de setembro marcado por aquele nacionalismo caricato, não nacionalismo soberano, aquela coisa caricata, né, de celebrar apenas como espectador aqueles desfiles cívico-militares. Mas com Gritos Excluídos nós somos chamados há quase 3 décadas a serem protagonistas, de ganharmos voz, de ocuparmos as ruas e dizer e reconhecer que de fato a gente não vive lá bem uma independência plena. Aliás, independência para quem? Com quais interesses? E no ano que vem, 2022, no 28º Grito dos Excluídos, nós vamos celebrar os 200 anos da independência e temos muito o que conversar, discutir e organizar essas lutas para celebrar também essa efeméride. E até antes de falar de fato do Grito dos Excluídos de amanhã, dia 7 de setembro, com toda a temática que nos propõe, com a agenda de lutas que está incorporada a este grito, quero aqui recuperar um pouco a história, a memória do grito. A gente teve em 1993, 1994, a segunda Semana Social Brasileira. Teve como tema Brasil, Alternativas e Protagonistas. E como fruto, como reflexão, como empenho dessa segunda Semana Social Brasileira, é que nasceu a ideia do Grito dos Excluídos, em perfeita comunhão com a campanha da Fraternidade de 1995. Fraternidade e os excluídos, aliás, né? O lema Eras tu, Senhor, fraternidade e os excluídos. Então, nessa ocasião, celebrando esta campanha da fraternidade, também com grande empenho de Dom Luciano Mendes de Almeida, que nessa ocasião já estava como arcebispo de Mariana, que iniciou o Grito dos Excluídos, que foi ganhando força também ao longo dos anos. No ano seguinte, em 96, a campanha da fraternidade era Fraternidade Política, Justiça e Paz se abraçarão, e foi incorporado pela CNBB, também dentro da agenda dos organismos eclesiais, das pastorais sociais da Igreja Católica, mas que desde o início foi realizado, planejado e ocuparam as ruas, a luta, de forma comum aos movimentos sociais, aos partidos políticos, a muitos sindicatos que adotavam também este clamor de vida em primeiro lugar. Esse foi o primeiro tema e que até hoje a gente guarda, e eu que sempre gosto de utilizar as camisetas dos Gritos Excluídos, sempre estampado vida em primeiro lugar, porque de fato é aquilo que por primeiro nos convoca a lançar esse grito. No meio de tantas realidades que colocam a vida como algo não importante, diante de tantas propostas políticas, econômicas, que não valorizam a dignidade da pessoa humana, a gente precisa dizer que a vida é valor fundamental e está em primeiro lugar. Ainda mais agora, no meio de tantas propostas de armar a população a cada dia, no meio de tantas propostas que, ao invés de alimentar o povo, somos convidados, né, a ter fuzis, a armar a população. Como é que a gente também celebra esta data de independência a partir desta conjuntura, deste contexto que a gente vive? Aliás, a cada grito a gente sempre foi convidado a fazer esse olhar da conjuntura
para pensar nossa agenda comum de lutas, porque de fato o grito é um processo, né? Os movimentos, os organismos, a cada dia lançam as suas perspectivas, né? Pensam como de fato podem encaminhar suas lutas, e o dia 7 de setembro sempre foi um marco, né, de reunir todos esses gritos, né, num só coro, para de fato mostrar que temos, que conseguimos construir um projeto de país, um projeto de uma democracia popular, com plena participação, com entusiasmo, e aí sim a gente garantir direitos para todos. Então, primeiro, essa é a memória que gostaria de fazer dos gritos, né? Recordando lá como fruto da Segunda Semana Social Brasileira e da campanha da Fraternidade de 95, Fraternidade e os Excluídos. E de modo especial olhando o grito de 2021, com um tema que somos convidados, né? Então, vida em primeiro lugar, e aí temos como lema, eu até anotei porque tem pontos fundamentais nesse lema que a gente não pode deixar para trás. Na luta por participação popular, saúde, moradia, trabalho, comida e renda, já. São os gritos que a gente não pode deixar de lado neste contexto ainda de realidade pandêmica. Então, participação popular. Não se tem democracia sem efetiva participação. E a gente vê a cada dia um total ataque aos conselhos paritários, conselhos de políticas públicas, ou uma postura de não ouvir os movimentos populares que constrói a cada dia sinais de redenção, de libertação, de soberania a partir dos territórios. Então, sem participação popular, não teremos certamente uma democracia plena, verdadeira, que reconheça cada sujeito como sujeito de direitos. Saúde. Nesse contexto foi quando a gente olhou mais de perto para aquela conquista maravilhosa que foi o Sistema Único de Saúde, conquista que começou lá na 8ª Conferência de Saúde, que atravessou o processo constituinte de 88 e em 1990, com a Lei 8080, a gente conseguiu então regulamentar o Sistema Único de Saúde e de lá para cá tem atendido de forma universal a população brasileira. E foi justamente neste momento, né, vendo como o sistema de saúde de fato chega a cada município e que é capaz, né, por exemplo, de com tranquilidade administrar um sistema de vacinação de toda a população. Isso se a gente tivesse vacina a tempo, porque o nosso sistema está preparado para isso, né? E a cada vez mais é dizer assim, a gente precisa de um SUS com financiamento decente, com gestão direta e não entregue a tantas organizações sociais, que na verdade são, em muitos casos, empresas que sugam, né, em nome de uma administração terceirizada, aqueles recursos que devem ser investidos na saúde pública. Moradia, e nós estamos em comunhão com a 6ª Semana Social Brasileira, evidentemente, né, no mutirão pela vida por teto, terra e trabalho. O eixo da moradia é algo que a gente cada vez mais tem que aproximar das nossas discussões. Nas grandes cidades a gente percebe o déficit habitacional cada vez maior, ao mesmo tempo que se verticaliza cada vez mais a cidade, a gente vê mais gente pelas ruas e mais gente sendo enviada para o fundão, para as periferias, com aluguel cada vez maior. Justamente porque, de fato, esses tantos prédios que estão sendo construídos nas cidades não é para o povo morar, é para especular, é para alguns poucos ganharem dinheiro com tudo isso. Triste essa realidade. Trabalho. Ora, poxa, nessa dinâmica que a gente vive de uberização das relações de trabalho, onde cada vez mais a gente escuta um discurso falacioso de que aquele sujeito é patrão dele mesmo, mas que na verdade atrás desse discurso tem uma realidade dura, crua, de uma pessoa sem nenhum direito reconhecido, que muitas vezes na emergência de um problema de saúde não consegue levar o pão para sua mesa
porque não tem nenhum tipo de assistência, não tem nenhum tipo de seguridade, e isso cada vez mais a gente está vendo. Eu vi um meme, né, que esses dias e traz muita verdade, né, a partir de uma notícia de que os aplicativos de viagem perderam aí 20% dos motoristas, né, por conta do preço elevado do combustível. E aí se dizia, né, esse meme, o presidente atual conseguiu desempregar até os desempregados. Aquilo que tinha sido para muitos uma saída, né, para aquele momento de dureza do desemprego, do subemprego, ainda isso foi lhe retirado porque não há condições, né, com o valor da viagem, o valor do combustível, o investimento para o carro, aquilo é impossível de garantir renda para as nossas famílias. E como de fato a gente consegue construir mecanismos de uma economia mais horizontal e consiga gerar renda a toda a população, trabalho e renda para todos. E comida, no meio de uma carestia enorme, seja do preço daquilo que chega por primeiro na mesa das pessoas, o arroz, feijão, o pão, o óleo, o leite, mas também a carestia que atinge o botijão de gás, a água, o talão de energia. Tudo isso vai somando e colocando uma carga sobre os ombros das populações mais pobres que é impossível viver. A carestia sequestra o direito à vida. A carestia sequestra o direito à vida. Ou seja, o Grito dos Excluídos nos convoca a olhar para tudo isso. A luta por participação popular, por saúde, por moradia, por trabalho e renda, por comida, já, para ontem. Né? No meio de tudo isso, a gente tem um auxílio emergencial que foi sendo cortado aos poucos, em dois sentidos, cortado no valor e cortado no número de pessoas atendidas. E a gente não consegue criar de fato uma política de distribuição de renda permanente, universalizada, que possa garantir dignidade de vida para todo o povo brasileiro. É tudo isso que a gente quer gritar, porque a gente tem motivos de sobra para gritar no meio de uma realidade de morte que essa pandemia nos colocou, né, que potencializou tudo isso pelo negacionismo, e não só, além do negacionismo, uma política deliberada do presidente da República e de seus asseclas. Isso a gente tem que gritar. Essa carestia tem que sair também das nossas bocas, dizendo assim: basta, queremos viver. Vida em primeiro lugar. São esses os gritos que a gente quer lançar amanhã, no 7 de setembro, clamando por uma independência verdadeira, plena, soberana. Mas aí você pode me perguntar assim: mas será que a gente deve ocupar as ruas amanhã, 7 de setembro, mesmo com atos, como que a gente pode dizer, antidemocráticos, atos de inspiração golpista, atos bolsonaristas, atos em defesa do presidente? Mesmo com esses atos convocados, a gente deve continuar nas ruas? Ora, poxa, será que é de fato hora da gente recuar? Será que mesmo é esse o recado, depois de tanto tempo ocupando as ruas em 7 de setembro? A gente vai deixar ter uma ressignificação prejudicial para a narrativa política do país? Será que de fato, em outros momentos políticos que a gente viveu e que a gente teve que ocupar as ruas, a gente também não tinha uma sensação de insegurança, de cautela? Pois então, nós não devemos recuar e deixar de participar desses atos. Muito embora a gente, né, tenha uma expectativa difícil, ruim, com atos bolsonaristas convocados também para o dia 7. Para a gente ter ideia de quem são os personagens que convocaram os atos bolsonaristas, a gente tem aí uma porção, né, de gente. A começar pelos militares. Muita gente lá convocando o artigo 142 da Constituição, de como aí a gente pode criar mecanismos para intervenção militar. Evidente que não é a totalidade dos militares que caminham nessa seara, mas existe um apoio, sobretudo de associações de militares na reserva. Assim também das polícias, seja polícias civis, militares,
muitas associações também da reserva, mas também vários policiais da paisana começam a se movimentar para estarem neste ato na defesa do bolsonarismo, do combate do que eles chamam de esquerdismo. Mas também os caminhoneiros, que tem aí como pauta, para além da redução do preço do diesel, tem uma pauta aí que já está há tanto tempo de redução do custo do pedágio e também da revisão da tabela de frete. Engraçado que os caminhoneiros fazem todas essas reivindicações e permanecem na defesa irrestrita deste governo desumano. Porque não se trata apenas de um governo não popular, é um governo desumano. Tem também grupos evangélicos. Não é a totalidade do povo evangélico no Brasil, não é a totalidade das lideranças evangélicas, mas são já essas cartas marcadas, conhecidas, né, como Silas Malafaia, o Esther Fernandes, lá da Renascer em Cristo, já conhecida também do apoio restrito ao Bolsonaro, e que aí defendem o que eles podem chamar aí de valores da família e contra os valores progressistas. Assim eles gostam de, em tantos momentos, colocarem as suas pautas. Mas também os ruralistas, que estavam aí há poucos dias e ainda estão, né, na tentativa de aprovar que o marco temporal, que vai de forma frontal atacar o direito dos povos indígenas, né? Mas para além disso, os ruralistas querem e têm como demanda primordial a diminuição das restrições ambientais, para ficar mais fácil para desmatar, para ficar mais fácil para expulsar indígena e quilombola das suas terras, para ficar mais fácil avançar e crescer a área plantada, disso que chamam de agropop, agrotop, que na verdade envenena nossos rios, nossas matas e nosso povo para servir de celeiro para o mundo, enquanto nós, povo brasileiro, temos que vivenciar ainda com diversas cenas de fome. Mas também tem um grupo, quem pode dizer, né, até mais aberto, para o senso comum, que é aqueles que defendem o voto impresso, que é aqueles que defendem a reeleição do Bolsonaro, que é aqueles que, motivados por tantas fake news, saem numa defesa irrestrita do presidente da República. E junto a esses são motociclistas que em tantos estados do Brasil fizeram atos, né, manifestações ao lado do presidente, mas também grupos que se auto-intitulam monarquista. Engraçado, né, que apesar de monarquistas, alguns desses grupos querem sair na rua no dia 7 de setembro. Integralistas e liberais econômicos conservadores, né, assim se intitulam. Então, é um grupo com tantos setores organizados da sociedade, né, mas que com interesses muito claros e que não é o interesse de garantir a vida, a dignidade em primeiro lugar, como o nosso grito. O nosso grito é potente, o nosso grito é verdadeiro e o nosso grito tem que sobrepor esses rungidos, essas falas antidemocráticas, golpistas, que produzem morte. Evidente que a gente pode ter receio né, desses grupos que defendem que toda a população esteja armada, ainda mais com a possibilidade de ter policiais à paisana, presença militares. Evidentemente que a gente precisa ocupar as ruas por 7 de setembro, por Estados Unidos, de forma cautelosa. E aí vai algumas indicações, né? Para além do nosso álcool gel, da máscara, da água, tem recomendações que são essenciais para a gente poder gritar em segurança amanhã. Por exemplo, se reunir em grupo, não sair sozinho para o ato, não ficar isolado, né? Então sair com grupo, retornar com grupo, evitar que no trajeto se tenha roupas ou algo que identifique muito forte com a militância, para evitar que no trajeto tenha episódios aí de ataque, de perseguição, de violência. Então, talvez observando todos esses cuidados, a gente consegue chegar em segurança para os nossos locais de ato, gritar em segurança
resgatar tudo aquilo que nos motiva a sair para a rua e dizer que esses que gritam por tantas outras motivações não vão ganhar essa narrativa e, sobretudo, não vão conseguir conduzir o Brasil para a barbárie. Porque com a nossa organização diária, com o nosso grito cotidiano, que ecoa de forma mais forte no 7 de setembro, a gente vai mostrar que é capaz de produzir, a partir do chão, da base, um projeto social, um projeto popular para um Brasil soberano, livre e que garanta dignidade e direito a todo o povo brasileiro. É a nossa voz da esperança que vai brotar amanhã por todo o Brasil, com tanta gente dos movimentos populares, pastorais sociais, gente de partidos políticos, sindicatos, que querem construir um novo Brasil, no mesmo sonho daqueles que começaram há 27 anos a celebrar e construir o Grito dos Excluídos. Entre eles, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que é um santo do nosso povo pela sua determinação e defesa irrestrita do povo. Defesa irrestrita do povo. A defesa da pátria não pode ser um nacionalismo caricato. Não pode. Tem que ser um nacionalismo de verdade que mostre, que revele que não existe um Brasil livre e soberano enquanto houver fome, enquanto houver tanta gente sem moradia digna, enquanto houver uma multidão sem saneamento, enquanto houver desrespeito às comunidades indígenas e quilombolas, enquanto houver estes e tantos outros sinais de morte, não teremos um Brasil justo, soberano, livre e independente. É esse o grito que queremos lançar. Vamos amanhã para a rua, 7 de setembro, gritos excluídos, vida em primeiro lugar, na luta por participação popular, saúde, moradia, trabalho, comida e renda já. Até mais, paz e bem.